180 graus. Eu sou o André e estamos juntos na virada da sua vida, a virada de 180 graus. E se tem uma coisa que me deixa indignado é a ingratidão. É uma das piores coisas que tem, né, Sayão? É complicado. Suzy, é ruim. Um conhecido é assim. Tem uma pessoa que eu conheço que é... O pai investiu no cara... Assim, vocês não imaginam quanto. Levou ele, até assim, nem tinha tantas posses, mas fez questão de pagar, assim, colégio bom pra ele, colocar ele numa faculdade, dar tudo quanto era o tipo de oportunidade pra ele crescer. O do bom e do melhor. Sempre se esforçou pra ele ter casa, pra ele ter comida e pra ter oportunidade também, importado. Sabe? Nem tanto essas coisas, mas essa questão de dar oportunidade, assim, só que ele não aproveitou. E ainda assim, o pior de tudo é que ele se rebelou contra o pai, ele brigava com o pai, ele falava que ele queria independência, mas né, na hora de ter o dinheiro eu sempre estava lá junto. E aí, o que aconteceu com ele, teve uma hora que ele não aguentou mais, quis se separar, não quero saber mais do meu pai, e ele acabou na pior. Aí o que aconteceu? Quando ele viu que ele tava ruim, o que ele fez? Voltou pro pai, né? É ingratidão demais pro meu gosto, Suzy. Como você falou, mas como tem gente que despreza as coisas boas, né, da vida. As oportunidades. As oportunidades. Às vezes a oportunidade de aprender, uma oportunidade de bom emprego, a oportunidade de aprender coisa boa mesmo. E tem um ditado aí oriental que diz assim, ó: a bênção chega como uma bola na sua casa e você chuta pra fora. Assim, tá bem dentro, não é? E aí, o que você acha, Sayão? Olha, Suzy, o ditado oriental tem verdade total, né? Porque como é que a gente vai chutar a bola que veio pra abençoar, né? E isso é uma coisa, assim, importante, que é uma lição de vida que todo mundo precisa aprender. Agora, o importante é descobrir que essa ingratidão, que essa atitude de desprezo de coisa boa aparece na própria Bíblia. O desprezo do domínio de Deus sobre a terra, o desprezo desse governo justo vai aparecer na própria história do povo de Deus. Pode um negócio desse? Que coisa horrível. Então, galera, todo mundo aí, fique ligado, porque hoje nós vamos ver o que significa ser desprezado aqui no 180 graus. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre o desprezo do reino. No 180 graus a gente fala do caos novamente, né? E lembrando do livro de Juízes, assim. Mas eu acho que o caos é total, mas eu tenho uma esperança. Só de ler, Conta pra olha... Eu tô curioso. Nesse, assim, a esperança. Gente, a esperança da história, né? Tem um juiz, um último juiz, né? É Samuel. Que aparece ali, a história dele é muito interessante. Só o fato de como ele nasce, né? A mãe não podia, a Ana, ela não podia ter filhos. Ela começa a orar, a buscar e pedir para Deus e diz a Deus: eu vou entregar pro Senhor, né? E Deus ouve a oração dela, dá esse filho a ela, é o Samuel. E quando ele completa os 3 anos de idade, ela entrega a Deus e ele vai morar lá. E ele se torna esse juiz que pelo menos mostra a luz no fim do túnel, né? E também tem uma outra história muito interessante, a história de Ruth, que aconteceu nessa época dos juízes, na época do caos. É interessante que ela é uma mulher estrangeira, moabita, né? Que nem, assim, teoricamente nem conhece a Deus. E ela ela perdeu o marido, uma história assim, triste, tragédia familiar. Todos os homens da família morreram. Só que ela resolve ir com a sogra pra terra, né, de Israel, naquela época, em Belém. E ali começa toda a história. Ela encontra o resgatador, Boaz. Ela se casa com ele e se torna antecessora de Davi, né, do rei Davi. Isso é muito interessante. Uma mulher que não tinha nada, nem conhecia Deus.
Pois é. Não é, Suzy, Sael? olha, eu não quero estragar a sua alegria aí. Que a coisa já vi tá tudo muito já. boa, né? Você tá pondo muita alegria no nosso caos aqui hoje. Você vai jogar água no chocolate? Pois vocês vão me perdoar, mas olha, eu vou dizer o seguinte, de fato é bonito ver como é que a coisa está acontecendo com Samuel e com Ruth, mas o cenário ainda é bastante complicado. Por quê? Porque vamos tentar entender que esse povo de Israel que chega na terra, algumas coisas que a gente tem que entender. Eles não são exatamente um povo unido. Essas tribos sempre viviam assim meio separadas, cada um cuidando da sua própria Tinha umas rixas entre eles também, né? A gente vai perceber na história de Israel, por exemplo, o pessoal que ficou na parte norte, a parte do sul, eles nunca se entenderam. Eles, na verdade, mesmo sendo o povo de Deus, como a gente viu no livro de Juízes, eles estavam sempre atrás fazendo uma fezinha no lugar errado. Envolvido com aquele tipo de idolatria, uma situação muito complicada. E quando a gente assim lê a Bíblia, você que está começando essa jornada com Jesus, você vai ler lá Josué, né, Juízes, e vai começar a ler os livros de Samuel. Samuel é importante. É verdade que Samuel fez muita diferença e, vamos dizer assim, tentou segurar o rojão. Mas Suzy, André, o rojão era forte demais. Ixi. O povo não conseguiu se alinhar, a coisa se complicou e, vamos dizer assim, o povo enfrentava um inimigo muito difícil na época, que era o povo filisteu, e as coisas se dificultaram na história de Israel e Samuel não conseguiu, vamos dizer, aí manter essa liderança com a força necessária, André. Foi difícil. Que coisa chata. Eu acho o Samuel simpático, sabe? Aquela pessoa que você simpatiza, assim, fala, pô, eu chamaria ele pra sentar comigo na praça, sabe? Mas pois é. Eu acho tão chato assim, o pessoal chega um momento lá, né, até... Mas você conhece a história, não conhece? Vamos lá. Claro, vamos não, lá. primeiro Então, Samuel 8. Então, conta pra gente, o que aconteceu? Antes eu sei que Samuel deu um jeito lá, deu uma libertada no povo, trouxe a Arca da Aliança de volta, né, foi legal. Só que aí, de repente, parece que teve uma situação complicada envolvendo os filhos dele, né? Sim. E aí o pessoal resolveu se revoltar de vez, virou para Samuel, e aí 1 Samuel 8 conta isso, né? E principalmente lá no versículo 7, o pessoal fala assim, a gente quer um rei. A gente não quer mais saber de juiz, a gente não quer mais saber de você, a gente quer um rei como as outras nações aí têm um rei. E pelo jeito elas dão certo, a gente quer dar certo também, a gente quer um rei. E aí Samuel fica chateado, e aí ele vira para Deus e fala, e aí Deus, o que eu faço? E aí vem o versículo 7, a parte B, que Deus fala, fica tranquilo que não é você que eles estão rejeitando, não, eles estão rejeitando a mim, eles não me querem como rei deles, isso me deixa muito chateado. Deus deu tudo para eles, Senhor, eles rejeitaram Deus. Então, André, essa história do povo de Israel é meio que uma história da vida das pessoas, né? Porque Deus se apresenta no cenário, depois que virou aquela bagunça total, para dizer o seguinte, eu sou o rei de verdade e o reino de bênção e paz só chega na vida das pessoas quando elas permitem que eu venha reinar. E até incoerente, né? Porque o povo já estava rejeitando Deus como rei antes, e aí rejeita de novo de maneira... E agora eles assim, rejeitam de papel passado, né? Eles vão dizer abertamente que é o seguinte, olha, nós estamos olhando para os outros povos que tinham aqueles reis perversos, estamos com inveja desse pessoal, a gente quer entrar na moda e a gente quer ter rei porque todo mundo tem rei, por que a gente não tem também? Ai, que povo ingrato, né? Complicado, Suzy, foi demais. Essa rejeição ficou marcada na história e foi o grande problema que eles acharam que era uma solução quando eles trocaram Deus e pediram um rei, e Deus deu um rei que vai trazer muita complicação para eles, que é o rei Saul, que na sequência a gente vai acompanhar aqui no 180 graus. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. O primeiro rei, né? O primeiro rei foi o rei Saul. Mas sabe o que eu acho interessante, gente? Saião, André? Eu acho interessante olhar para os parâmetros, para os padrões que as pessoas queriam, sabe? O modelo que a pessoa queria, o povo queria de rei. Como eles assim? imaginavam que seria um bom exatamente. rei. E o que eles se impressionaram e eles queriam, quando eles olharam para Saul, o que eles acharam mais legal nele? O currículo dele.
que ele era um rei alto, Opa. bonitão, né? Assim, de boa aparência. Ixi. Parecia forte, né? Mas no fundo, ele era um cara muito complicado, tinha problemas de caráter, ele era omisso, né? Ele tinha um descontrole emocional. É complicado, Quer né? dizer, esse tipo as de aparências parâmetro. aí enganaram Com mesmo. certeza. Olha, Suzy, eu vou dizer que nesse caso as aparências esgandam, porque o povo se deu mal. De fato, eles olharam, né, para Saul e olharam, né, veja, um sujeito alto e forte parece que vai ser um bom guerreiro, né? Sim. Então, o que acontece? O problema sério que a gente vai ver quando Deus é rejeitado como rei, a gente vê o contraste do padrão de Deus e os padrões humanos, né? E isso serve muito para a nossa vida. Quando a gente avalia a realidade, né, como é que a gente toma as nossas decisões, né? O povo olhou para a realidade à sua volta, pensou de maneira equivocada, acabou se atrapalhando e olha, Saul foi um abacaxi na história de Israel e foi um problema muito sério porque esse primeiro reino não deu certo, foi uma frustração total, André. Mas eu acho que a pior de todas as coisas de Saul, ou Saião, foi a insubmissão. Deus mandou ele fazer, Deus dava ordens para ele e ele simplesmente não obedecia, tentava dar aquele jeitinho, né? Para dizer que obedeceu, mas não obedeceu, chegou até a tentar contar uma mentirinha lá, dar umas desculpas. O que eu fico impressionado é como que alguém pode querer reinar sobre o povo de Deus, ser rei sobre o povo de Deus e rejeitar o próprio Deus. É impressionante, você não acha? É muito complicado, André. E aqui a gente vai ver que esse povo que rejeita a Deus e vai ficar com um rei complicado como Saul, vai trazer para a gente hoje aqui no 180 graus uma lição muito importante. Sempre essa história do povo está diante de nós. A gente tem a opção, ou eu me submeto a Deus e os seus parâmetros e a sua direção, ou eu busco autonomia, independência que vai gerar confusão. Fique ligado e pense bem no dia de hoje qual é a sua opção. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, parte B. Eu sou o André, terminando aqui mais os 180 graus nessa virada da sua vida. Vire sua mente, submeta-se totalmente a Deus, porque você não tem escolha. Se você não se submeter a Ele, você vai virar escravo dos seus desejos, das suas fraquezas, dos seus problemas. Então submeta-se a Deus e se encontre, para nunca mais ficar perdido. Aqui é a Suzy no 180 graus, se despedindo de você. E olha, eu queria deixar um desafio. Vamos parar para pensar. Será que a gente não está desprezando o nosso Deus como Rei, Senhor da nossa vida? Então, volte para Ele e se submeta, porque Ele é o único Rei. Este foi o 180 graus e quem manda suas despedidas aqui é Luiz Saião. Como vimos hoje, nem Deus nem o seu reino pode ser rejeitado. Caso você se esqueça disso, o seu mundo ficará mais complicado. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Li e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.